Olá pessoal do canal de Consultoria e Engenharia Diagnóstica, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Bom, tô passando por aqui porque eu prometi para vocês falar sobre vistoria cautelar de vizinhança. Lembra que semana passada a gente comentou várias vezes no campo que ia ter um vidinho mais extenso falando sobre vistoria cautelar de vizinhança. E é exatamente esse vídeo que eu tô hoje aqui para esclarecer alguns pontos para vocês. Bom, na verdade, o que é vistoria cautelar de vizinhança? Quem são os clientes da vistoria cautelar de vizinhança? Como eu devo fazer essa vistoria cautelar de vizinhança? São vários questionamentos que alguns profissionais, alguns estudantes de engenharia civil e engenharia diagnóstica ficam com dúvidas. E eu estou aqui para esclarecer estas dúvidas. Espero que com alguns comentários, que com alguns conhecimentos técnicos eu possa esclarecer estas dúvidas. E caso surjam mais outras dúvidas, vocês podem ir ao canal e fazer estas perguntas, passar e-mail para a gente e a gente esclarecer. Primeiro, lembra que a engenharia diagnóstica, ela tem 5 ferramentas, certo? E a vistoria é uma das suas ferramentas. Vamos só relembrar, tem um vidinho falando sobre isso. Vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria. Nas vistorias, a gente tem um vídeo só de vistoria, falou sobre as vistorias de obras e disse que após ia comentar de cada vistoria. Então, hoje chegou o dia da vistoria cautelar de vizinhança. Qual o objetivo da vistoria cautelar de vizinhança? Quais são os meus clientes dentro da engenharia diagnóstica? Eu tenho 2 tipos de clientes na vistoria cautelar de vizinhança. O dono do imóvel, a construtora e a incorporadora. Como exemplificar? Vai acontecer uma obra na minha rua ou próximo da minha casa. E essa vistoria cautelar de vizinhança, ela tem que ser feita antes da obra começar. Por quê? Pela construtora ou incorporadora, ou pelo o dono do imóvel que quer assegurar como está a sua residência antes da obra começar. Então, construtoras mais responsáveis, mais cautelosas, elas antes da obra, no planejamento, já vai ter lá no seu escopo, vistoria cautelar de vizinhança. Ela vai chegar para o engenheiro e vai dizer, olha, eu quero fazer um laudo técnico de vistoria cautelar de vizinhança. E o engenheiro diagnóstico ou o engenheiro civil que não tem especialidade na engenharia diagnóstica, ele não vai saber como fazer esse laudo de vistoria cautelar. E o dono do imóvel, ele quer algum documento que respalde esta obra, respalde a residência dele antes da obra começar, né? Este tipo de serviço, ele não tem nenhuma norma da ABNT, que para quem não conhece, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? As chamadas NBRs, que a gente sabe que na engenharia civil tudo que é feito através das normas técnicas, tem que ser recomendações, tem que ser respeitado. Ainda não tem nenhuma norma técnica. Tem algumas recomendações do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Perícia e Engenharia, né? Tem o nacional e cada estado tem o seu. No caso, em São Paulo e no caso de Minas Gerais, eles colocaram uma norma, algumas recomendações de como fazer essa vistoria, tá? E seguindo essas recomendações é que a gente fez esta proposta da semana passada para a construtora, né? No caso da semana passada, a construtora, ela estava querendo que a gente fizesse essa vistoria cautelar de vizinhança, porque a rua que passa a obra vai ser alargada.
Então, vai passar um rolo compactador e vai gerar provavelmente vai gerar algumas fissuras, algumas trincas em algumas casas. E a gente fez um raio de 50 a 70 metros, né? E como diagnosticar este tipo de raio, né? Essa norma, essa recomendação do IBAP, ele recomenda que você faça nos confrontantes, né? Essa análise de vizinhança, esse relatório fotográfico de vizinhança com os confrontantes do canteiro de obra. Como vai passar na rua, né? Então a gente fez uma estimativa, um raio de 50 a 70 metros e analisou a quantidade de casas que vai ser vistoriada junto também da rua e do canteiro de obra, né? Então, o que é que diz a norma de vistoria, né? Vamos ler aqui baixinho. As vistorias de vizinhança são realizadas na fase de planejamento da obra, ou seja, antes do início dos serviços no terreno. Tem por objetivo determinar as características e constatar as condições físicas atuais dos imóveis vizinhos, próximos ao terreno da futura obra, certo? Então, para que eu vou vistoriar esses imóveis antes da obra começar? Para ver a situação, as anomalias, se tiver anomalias, toda a situação, toda a parte característica, toda a constatação de dentro daquele imóvel. Se aquele imóvel aparece alguma manifestação patológica, já de fissura, ou já de uma trinca, ou uma infiltração, ou um solo que já está cedendo, ou alguma cerâmica trincada. Então, a gente vai analisar, vai entrar na residência daquela pessoa e fazer relatórios fotográficos. Caso não tenha nenhuma manifestação patológica, mesmo assim, a gente deve tirar fotos de todos os cômodos, mostrando como está a situação daquele imóvel, né? E faz-se a proposta, analisa a quantidade de casa e como a gente vai ter autorização para entrar nessas residências. Nós fazemos um cronograma, né? Vamos dar o exemplo, são 10 casas que têm que ser vistoriadas. Nessas 10 casas, a gente bate de porta em porta, avisando o que é que está acontecendo, que a construtora terceirizou o serviço para fazer uma vistoria. Então, a gente deve ter todas as informações necessárias da obra para poder passar para o vizinho, né? Então, a gente vai pedir autorização para adentrar dentro daquela residência. Podem não ser na hora que a gente está passando ou podem não ser agendado. E caso a gente não tenha, né, nenhuma autorização, nós recomendamos fazer ARs. O que serão ARs? São cartas, né? Cartas que a gente faz um modelinho, envia para o correio manda para a pessoa, para a residência, e faz a notificação do recebimento. É anotado, seu Pedro Araújo, ele assina o recebimento, vai estar lá o comprovantezinho do recebimento e a gente anexa no laudo. Por que isto, né? Todo esse cuidado. Porque a gente pode estar fazendo a vistoria dessas 10 casas, os vizinhos autorizarem a nossa entrada, como também ter alguma dessas 10 casas que não vai autorizar, talvez seja aquela que não autorizou, que pode futuramente vir a cobrar da construtora, alegar que a construtora gerou algum impacto dentro da residência daquela pessoa. E a gente tem como comprovar que a gente não pôde entrar naquela residência porque o proprietário ele não permitiu e foi mandado uma correspondência pelo correio para aquela casa. Então, não adianta a pessoa alegar que aquela fissura, aquela trinca, aquele piso que cedeu culpa da construtora, porque a gente tentou entrar antes da obra começar e a pessoa, infelizmente, por algum motivo, não deixou a nossa entrada. Então, a gente tem como comprovar ali que foi pedido para entrar e não entrou porque o proprietário não permitiu, certo? Então, existem esses dois tipos de clientes, que são os clientes físicos, que são as incorporadoras e as construtoras, né? Como a gente falou, o objetivo do laudo
é analisar as anomalias geradas antes, né, que já são detectadas no dia da nossa vistoria e após a vistoria. Então, quando a gente entrega esse laudo para as incorporadoras e as construtoras, é analisado o relatório fotográfico e eu não preciso, o engenheiro diagnóstico, ele não precisa fazer nenhuma recomendação. Como a gente sabe que a vistoria é uma simples constatação, então é necessário colocar as fotos, dizer aonde é o local, certo? E ponto. Pontuar a quantidade de fotos, assinar, né, todas as laudas e entregar esse laudo para a construtora. Então, este laudo vai o quê? A construtora vai guardar, né? Ela vai saber que dentro daqueles imóveis, alguns imóveis já vão ter anomalias que não foram causadas por ela na obra, né? E caso venha algum vizinho reclamar de alguma coisa dentro daquelas casas que foram vistoriadas, ele já tem realmente como ver se é uma reclamação verdadeira ou apenas alguém querendo se aproveitar da situação da obra, né? Porque existem pessoas, como a gente sabe, pessoas lícitas e pessoas ilícitas que acabam se aproveitando de algumas situações, certo? Então, esse é o cliente incorporador. E o cliente físico, que tem este conhecimento técnico, que antes da obra começar, ele pode vir a fazer um laudo, ele também vai se respaldar da construtora, né? E vir alegar alguma situação que venha da obra, ele pode reclamar da construtora, mostrar com aquele laudo que tem razão e a construtora vir fazer esses reparos, certo? Então, mais alguns pontos a respeito da vistoria cautelar de vizinhança. É uma vistoria preliminar, né? Existem 3 tipos de níveis de vistoria. O nível 1, o nível 2 e o nível 3, que eu vou estar falando para vocês, né? O nível 1 é aplicável às vistorias de grandes canteiros, quando o número de imóveis existentes na área de influência da obra seja muito elevado. Na área de influência da obra seja muito elevado. Nestes casos, podem ser admitidas apenas as características externas, com a indicação de eventuais sinais de fragilidade de riscos. O nível 2 deve contemplar uma descrição básica, objetiva do objeto vistoriado, das anomalias e falhas constatadas e uma ilustração fotográfica suficiente para caracterizar. O que a gente caracteriza dessa vistoria? A tipologia, o padrão construtivo, o estado de conservação, as anomalias e falhas existentes, a questão do raio, né, que eu falei para vocês da vistoria, a partir de quantos metros, quantas casas vão ser vistoriadas. O nível 3 deve contemplar todos os elementos relacionados ao nível 2 e também apresentar uma completa caracterização de revestimentos de piso, parede, esquadrias e elementos aderidos que sejam significativos, além de todos os elementos construtivos. Falando também a questão do raio de vistoria, da influência da obra. Bom, para os profissionais, é uma dica básica para os profissionais que irão fazer esses laudos de vistoria de vizinhança. Como são laudos que geralmente vão para a perícia, né, vão ser judiciais, é necessário que se reconheça firma, né, de reconheça firma da empresa, do laudo em si. Então, quando você vai passar essa proposta para a construtora, você tem que falar sobre essa observação, porque a gente sabe que tudo que é feito no cartório é muito caro. O reconhecimento de firma, a autenticação de documentação. Então, você tem a opção do certificado digital. Então, você pode fazer o seu certificado digital. Ele é considerado, e na justiça, tem equivalência de um cartório, já é um gasto a menos que você vai ter nessa parte de laudo de vistoria cautelar, certo? E lembrando que você também vai ter um custo de ARs, que é um custo do correio.
atualizando tá mais ou menos R$ 15 por correspondência. Vamos dar só o exemplo. Eu tenho umas 10 casas para fazer a vistoria. Vamos dizer que dessas 10 casas, eu não consegui encontrar nenhum proprietário. Então, o que é que eu devo fazer? Eu pego os endereços e vou fazer a R no correio, porque aí o correio vai se responsabilizar de entregar essa documentação e ter o comprovante que as pessoas receberam e mandar para o meu endereço, do meu escritório, da minha residência, né? Para poder fazer todo esse controle dentro do laudo, certo? Estes são os custos. E aí você me pergunta, Alessandra, quanto é que você cobra para vistoriar cada residência, né? Cada casa, cada imóvel. Aí depende muito do engenheiro diagnóstico, né? A gente recomenda que veja a norma do IBAP, né? A gente sabe que um engenheiro civil, ele é 8,5 salários mínimos, então cada engenheiro, como médico, né? Como a gente não tem uma tabela específica, vai determinar a sua hora de trabalho. Então, quanto tempo você leva para fazer essa vistoria desse imóvel? 1 hora? Então, você vai cobrar cada casa R$200, R$250. Isso vai depender de cada um. Eu digo que a hora do engenheiro civil é igual à hora de um médico. Tem médicos que a consulta é cobrada R$150, R$400, R$450. Então, quanto mais expertise você tenha, quanto mais experiência você tenha, considera-se que maior a sua hora, né? A sua hora trabalhada. Então, para passar, resumindo em si, para passar essa proposta para uma construtora, a primeira coisa, você tem que conhecer a obra. Você vai fazer uma visita no canteiro de obra, vai fazer algumas perguntas para o engenheiro, o tipo de fundação, qual o objetivo da obra, ela é residencial, ela é comercial. Você vai pegar o endereço, vai colocar no Google Maps, vai analisar a vizinhança, né? E como não tem norma, e a norma recomenda que você veja os confrontantes, então você vai analisar qual o seu raio. E a partir daquele momento, você pega o canteiro de obra e o raio dos imóveis que estão circundantes, faz uma análise. E dessa análise, você vê quantos imóveis você vai fazer a vistoria. E os custos, como eu disse, vão ser custos o quê? Os seus custos, né? Sua hora, a sua gasolina, o seu deslocamento, alimentação, se você vai contratar mais alguma pessoa para poder lhe ajudar, a questão dos correios, das ARs, a questão da sua assinatura digital, que é prática, não é? Então, todos esses custos você vai colocar nesse orçamento e vai descrever como é que você vai fazer essa vistoria, né? Como tudo hoje é digital, você coloca esse laudo em PDF e envia para a construtora, né, o laudo e as fotos digitalizadas, que na hora que você vai fazer esse laudo, você não pode botar fotos de alta qualidade, porque o laudo vai ficar muito pesado. O PDF dele vai ficar muito pesado, então o que você faz? Você armazena estas fotos em nuvens, entrega, ou você pode colocar também num pendrive, né? Entrega as fotos para a construtora e os laudos, eles vão ter imagens de qualidade, mas não perfeitas, vamos dizer assim, de 100% de alta qualidade, porque o laudo vai ficar muito pesado, certo? Então, todos esses custos são vistos e passados para a construtora, né? E a construtora, você também tem que perguntar se a construtora vai ceder esses laudos para as vistorias, para os vizinhos que foram vistoriados, ou eles vão deixar a cópia só na construtora e caso venha a ter uma reclamação, caso venha a ter um processo judicial, eles fazem essa repassagem desse laudo para as pessoas envolvidas, né? Então, em si, a proposta é feita desta forma. O trabalho de vistoria não tem nada de tão complicado, né? Um engenheiro diagnóstico que trabalha com engenharia diagnóstica, que tem essa parte de vistoria, ele sabe com certeza fazer. A gente não precisa de muitas ferramentas, o máximo que a gente precisa é um nível de bolha, uma trena para fazer alguma medição de alguma coisa que você tenha
tenha dúvida, né? Um fissurômetro para medir a questão de uma fissura, de uma trinca. Então, nada muito, eu não preciso de tantos mecanismos muito bem elaborados, nem máquinas muito bem elaboradas. Com simples constatação, eu consigo fazer, só que eu tenho que ter essa expertise, eu tenho que saber as questões das manifestações patológicas, mas deixando bem claro que eu não preciso estar vendo a origem de patologia e nem fazendo recomendações, né? No diagnóstico eu não preciso estar olhando a terapia, eu não preciso estar olhando o prognóstico, eu apenas constatei, como a gente já falou. Vistoria é uma constatação, é um olhar de uma manifestação patológica e você vai descrever aquela manifestação patológica. Bom, eu sei que vocês ficaram cheios de dúvidas, mas procurem no IBAP baixar as normas de vistoria cautelar de vizinhança, procurem estudar alguns livros de engenharia diagnóstica. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês a entenderem certas situações e qualquer dúvida passa a mensagem. Passa e-mail que eu sabendo, eu compartilho o meu conhecimento com vocês. Tudo de bom e até o próximo vídeo.